Olá, saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. Vamos falar sobre uma configuração planetária para a qual nem sempre se dá uma atenção devida, né? Se trata da conjunção de Vênus com Plutão. Vênus em trânsito com Plutão em trânsito, atualmente, nesse iniciozinho de 2021, em Capricórnio. Essa conjunção vai acontecer, na verdade, tem todo um período em que ela vai vindo num crescendo, né, que a gente pode dar uma margem um pouquinho maior de funcionamento. Ela já vai vindo em funcionamento desde o dia 21, mais ou menos, 20, 21 de janeiro, e vai se estender até também aproximadamente o dia 1º de fevereiro. O que eu quero dizer com isso? Que a tendência de se manifestarem características relacionadas a essa conjunção, elas vão vindo gradativamente até que atingem um ponto de pico, né, de uma intensidade maior, e vão se diluindo. Mas o período é um pouquinho mais largo do que pura e simplesmente 3 dias. Na verdade, todo aspecto, mesmo formado com planetas rápidos como Vênus, costumam ter um pouquinho mais de largura, né, de extensão no tempo, e a gente é que foca, né, faz uma focalização em 3, 4 dias no máximo. Então nesse período aí que vai eu estou calculando aqui, abrindo um pouquinho mais a órbita de tolerância, de 21 de janeiro até 1º de fevereiro, mas tem um foco entre 27, 28 e 29 de janeiro. O dia 28 é o dia preciso, é o dia da conjunção exata. Vênus e Plutão são fatores totalmente opostos em sua simbologia, em suas características e até em suas regências. Mas eles se encontram até mitologicamente. Vênus não é a Perséfone do mito que Plutão, né, que Hades sequestra, né, na sua narrativa, mas guarda características muito próximas. E quando os dois se encontram no céu, é quase como se a gente estivesse revivendo nos comportamentos individuais e também em grupos grandes na coletividade algumas dessas nuances que o mito resume muito bem, né, com aquela força avassaladora plutoniana, né, na hora de emergir da Terra, como reza a cartilha ali do mito. Ele emerge da Terra, rapta Perséfone e leva até o seu reino subterrâneo no Hades. Perséfone se apaixona por ele após comer a romã lá no mundo subterrâneo. E com isso ela se torna uma deusa infernal também. É como se essa conjunção de Vênus com Plutão trouxesse à tona grandes intensidades, né? Tudo em termos de campo afetivo, de parcerias, de mediações, de afetos em geral, né? De trocas de gentilezas, vai ganhar intensidade, vai ganhar profundidade, mas também vai perder em termos de superficialidade e de polidez. Vênus está relacionado diretamente com o princípio da vida, aquilo que vai satisfazer os nossos apetites, aquilo que vai dar vontade, prazer de estar vivo, prazer de vivenciar determinadas situações. Vênus é o planeta que rege o signo de Touro e também de Libra. Já a Plutão passou a ser atribuída modernamente à regência de Escorpião. Escorpião é o signo oposto a Touro. Então tem características que se unem nos seus extremos, mas são signos que representam situações opostas, como vida e morte, ganhos e perdas, denotação, né, que é aquilo que é literal, e conotação, que são as linguagens figuradas, experiências concretas e conscientes e experiências subjetivas, internas e até compulsivas, além do nosso controle e percepção consciente. Só para vocês terem uma ideia de como é que a coisa acontece quando esses dois símbolos se encontram no céu e que repercussões a gente pode esperar na nossa vida cotidiana. Quando Vênus e Plutão se tocam no céu, e olha que eles estão em Capricórnio, que vai ganhar ainda uma outra particularidade, mas assim, no geral, Vênus e Plutão
vão representar um período em que as pessoas vão agir de uma maneira mais dramática, mais intensa, especialmente em se tratando das condições de afetos, né, e sobretudo aqueles afetos em que as pessoas têm algum compromisso, que têm alguma regularidade, e também parcerias, que podem ser as de trabalho, que podem ser os contratos. Eles sofrem reviravoltas, eles sofrem intensidades, as pessoas põem para fora aquilo que estão sentindo, às vezes de uma maneira até meio teatral, outras vezes acusando o outro de ter feito uma coisa que era inconsistente e tal. É sempre muito dramático, parece uma ópera. Os parceiros que têm afeto entre si, que são namorados, esposos, né, tendem a cobrar um do outro que o outro sinta e expresse esses sentimentos na mesma medida, na mesma intensidade que ele diz, né, que uma das partes diz que está sentindo, achando que o outro não está expressando daquela maneira. Às vezes o outro está ocupado, às vezes o outro está cansado, às vezes está com uma necessidade de se recolher, de refletir, e aí fica aparentemente mais frio, né, e aparentemente mais desinteressado, então dá a impressão para o outro que é assim, que está deixando para lá a relação. E às vezes as atitudes podem ficar exageradas, tem que tomar um pouco de cuidado na hora de abordar a coisa, chamar a atenção de uma outra maneira, espera o outro parar, senta, fica do lado. São maneiras, né? Claro que cada caso é um caso, cada particularidade é uma coisa. Então, nesse campo dos afetos, todo mundo tende a ter mais propensão a se modificar e a se comportar exercendo altos e baixos, tudo é extremo, tudo é extremo, não tem meio termo nessa brincadeira, as coisas vêm sempre na base da purgação de algo que sirva posteriormente para satisfazer aqueles apetites, aquelas necessidades sentimentais, emocionais. Os afetos tendem a ficar mais possessivos, alguns ficam violentos, né? Isso é um perigo. Por outro lado, esse aspecto é muito bom para fazer um balanço sobre os ganhos e as perdas, isso em se tratando de bens materiais ou de conquistas, de coisas que a pessoa conseguiu. Vou repetir, Vênus e Plutão vão fazer essa conjunção em Capricórnio. Então, em termos de conquistas, realizações, reputações, certificações, coisas que as pessoas valorizam em sociedade, né? Olha, houve uma conquista, a pessoa se esforçou, mereceu, valeu, tal. Ela saiu lá de baixo, ela conseguiu alguma coisa, ou ela saiu lá de baixo, não teve oportunidade. Então, vamos ver o que dá para ajudar. Essas situações elas vão ficando cada vez mais à flor da pele durante essa conjunção. Outra coisa que se pesa, eu vou usar aqui uma expressão entre aspas, vida e morte. A gente pesa vida e morte. Não no sentido tão literal da coisa, tá? Mas no sentido de o que eu fui construindo com a minha vida, quanto tempo nos resta para realizar determinada coisa, o que eu preciso, né, de que eu preciso me afastar, abdicar, né, de eliminar da minha vida para que eu possa viver numa dimensão diferente daquilo que eu vivia até então. Esse período vai merecer, então, sobretudo ali, eu vou repetir os dias 27, 28 e 29, com ênfase ainda maior no dia 28, que é o exato, mas todo o período de 21 a 1º de fevereiro, esse período vai requerer essa reflexão sobre as coisas que a gente tem que deixar de lado, suspender, deixar para trás mesmo, esquecer, porque a gente lida muito com mágoas, né? Especialmente mágoas de coisas que a gente queria muito e a sociedade ou o mundo não supriu essa necessidade. Outros efeitos curiosos que a gente pode verificar assim com um número bem grande de manifestações muito próximas, muito parecidas, são os seguintes: retomadas de antigos acordos e pactos, o retorno de parcerias que estavam em suspenso, que haviam terminado, e até afetos que estavam terminados, que talvez retornem, dão aquele telefonema ou mandam uma mensagem. Muito frequente esse tipo de coisa ocorrer. Repito, vale tanto para os afetos, né, para antigos afetos, quanto para parcerias também. Em termos de contratos e acordos, às vezes uma coisa que tinha acabado, um procedimento, um trabalho que você levava a cabo junto com outras pessoas, pode ser retomado. A ideia pode tornar a ser aventada
junto a antigos parceiros que começam a perceber que as coisas podem convergir para algo melhor, já se transformaram, né? Houve uma modificação, uma metamorfose daquelas situações que antes haviam unido todo mundo e que depois perderam o sentido, mas agora podem vir num patamar diferente, num nível acima. E também em termos de afetos e compromissos contratuais e coisas similares, é um período em que as pessoas cometem erros, mas rapidinho elas reconhecem erros, lavam a roupa suja, mas depois reconhecem o quanto estava errado e começam a promover uma retificação, tudo isso em termos de como é que eu faço para partilhar melhor com o outro. Tanto para indivíduos quanto para coletividades, a gente pode ter um aumento durante esse período daquela questão da posse, do desejo de poder, das pressões que servem para coagir as pessoas em termos de, olha, você não fizer isso, você não satisfaz aquela necessidade ou aquele apetite. Faz-se pressões econômicas de indivíduo para indivíduo, de coletividade para coletividade. Isso é muito frequente, mas junto com isso tende-se a haver também, né, na medida que se evolui ao longo do período, ao longo do aspecto, uma aceitação das perdas, uma aceitação de que a gente não consegue fazer tudo, de que nem tudo está ao nosso alcance, ao alcance da sedução ou ao alcance do dinheiro, né? Nem tudo está ao alcance daquilo ali, e que tem coisas que a gente precisa, né, deixar levar, deixar a vida levar e fazer aquilo que está mais à mão. É isso aí, gente. Fiquem todos em paz. Espero que essas dicas aqui possam ajudar durante o período. Se você gostou do vídeo, clica aí em curtir, gostei, clica no sininho para receber as notificações de novidades no canal. E se você quer aprender astrologia, vai na escola Carlos Holanda Astrologia, no endereço que você vê aqui embaixo, carlosholanda.com.br. Um beijo e até a próxima!